Sabe, quando a gente olha para um orçamento público, parece só uma pilha de números, né? Mas a verdade é que, se a gente souber onde procurar, esses números contam uma história. E uma história bem interessante sobre o que uma sociedade realmente valoriza. Hoje, a gente vai decifrar exatamente essa história. Aqui o orçamento da educação aqui no Distrito Federal está contando. Para começar, vamos falar de números grandes. Afinal, qual é o tamanho real do bolo financeiro que movimenta todo o Distrito Federal? Pois é, o número é esse aí, 66,6 bilhões de reais. Essa é a estimativa total para o orçamento do Distrito Federal em 2025. E olha, não é pouca coisa não, viu? É um aumento de 5 bilhões e meio de reais em comparação com o ano passado. É um valor que impressiona sem dúvida. Agora, o interessante aqui é entender de onde vem essa grana toda. A maior parte, como dá para ver, vem da receita própria do DF. Mas tem uma fatia bem considerável ali, de 25 bilhões, que vem do Fundo Constitucional. Basicamente, é um repasse do governo federal. Ok, já entendemos o tamanho do bolo. Agora a pergunta é, qual o tamanho da fatia que vai para a educação? E aqui está. Como o gráfico mostra, a educação leva uma das maiores fatias. São 14,4 bilhões de reais. Fica praticamente empatada com a saúde, que está ali com 14,5. São as duas gigantes do orçamento. E esse número enorme naturalmente levanta uma questão. Poxa, se tem tanto bilhão assim alocado, de onde vem essa discussão que a gente sempre ouve sobre falta de dinheiro, sobre subfinanciamento na área? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para uma outra narrativa, uma forma diferente de enxergar o que significa, de fato, financiar a educação. A chave de tudo, segundo quem defende educação, é virar uma chavinha na nossa cabeça. É parar de tratar a educação como gasto e começar a ver como o que realmente é, um investimento. E o investimento dos mais estratégicos que existem. E essa ideia não é só um discurso bonito, não. Tem números para comprovar. Estudos de órgãos pesados, como a OCDE e o Banco Mundial, mostram um efeito multiplicador incrível. Basicamente, cada real que se investe na folha da educação volta muito mais para a economia. Aqui no DF, isso movimenta mais de 13 bilhões na economia local. E o mais interessante, desse total, 3 bilhões e 300 milhões voltam direto para o caixa do governo em forma de impostos. Fazendo a conta, isso quer dizer que quase 40% do que se investe na educação acaba voltando para o próprio governo. O que fortalece, e muito, aquele argumento de que investir em educação é, na verdade, fortalecer o orçamento como um todo. É um ciclo. Mas olha, essa história não é feita só de números gigantes, ela é feita de gente, pessoas que fazem a máquina toda girar, principalmente aquelas que nem sempre aparecem na foto. Vamos dar uma olhada em quem são essas pessoas. A força de trabalho na educação tem dois grupos principais. A imensa maioria, 85%, é de professores e pedagogos, quem está na linha de frente. Os outros 15% são da carreira que a gente chama de PPGE, que é quem cuida de toda a parte administrativa, a secretaria, a gestão, tudo. E aqui a gente chega num ponto que gera muita confusão. É comum pensar assim, se 15% do pessoal é administrativo, então eles deveriam custar 15% da folha de pagamento. Mas na prática, a conta não é tão simples. A realidade é bem diferente. Cada carreira tem suas próprias complexidades, né? Carga horária, nível de formação exigido, tudo isso muda. Entender isso é fundamental para sacar por que esse grupo menor, o pessoal da PPG, se sente tão desvalorizado. E essa sensação de desvalorização tem consequências bem reais no dia a dia. Quando falta investimento nessa espinha dorsal administrativa, o sistema todo sente. A gente está falando de secretarias com uma pessoa para atender centenas de alunos, de monitores tendo que se virar para cobrir várias turmas. O resultado? Processos atrasados e uma rede que funciona no limite, com só 3/4 do pessoal que realmente precisaria. E tudo isso nos leva para o olho do furacão, para o centro da briga política e técnica, as acusações de contabilidade criativa. A palavra-chave aqui é maquiagem orçamentária. Para a gente desvendar esse debate, primeiro a gente precisa entender o que esse termo significa. E é basicamente isso. Incluir despesas numa categoria onde elas não deveriam estar, só para conseguir bater uma meta de gastos que é obrigatória por lei. E a disputa acontece assim. A lei diz que o governo tem que gastar 25% da receita própria com educação. Para bater essa meta, o governo incluía na conta coisas como o passe livre estudantil e a Universidade do DF. Aí alguém denunciou, dizendo, espera aí, isso não é a educação básica. No fim, o Tribunal de Contas do DF concordou e decidiu que esses gastos não podem entrar na conta dos 25%, ou seja, uma decisão técnica que muda todo o jogo.
Então, depois de seguir todo esse caminho do dinheiro, desde o orçamento total até esses detalhes de contabilidade, a gente chega a uma reflexão final, que é crucial. Essa jornada toda mostra que entender um orçamento não é só olhar para o número final. É entender o que aquele número representa de verdade. É sobre prioridades, sobre o que a gente define como educação e como isso impacta a vida das pessoas lá na ponta. No fim das contas, a história do orçamento da educação no DF mostra que o debate vai muito além do tamanho do cheque, mas sim da sua autenticidade. E aí fica a pergunta, né? O que define um investimento de verdade? É um número grandão que está lá no papel? Ou é a forma como esse dinheiro é definido, como ele é gasto e, o mais importante de tudo, como ele é sentido lá dentro da sala de aula? A resposta para essa pergunta, bom, ela define o futuro de toda uma geração.